Nunca esquecerei a noite em Cancún, quando a brisa quente do Caribe parecia ocultar segredos sombrios atrás da fachada turística da cidade. Sou Martim, e o que vivi naquela noite se gravou na minha mente de forma indelével. Sempre considerei os vendedores ambulantes como simples comerciantes do cotidiano, mas aquela experiência me mostrou que às vezes o cotidiano pode esconder terrores inimagináveis. Eram 10 horas da noite quando decidi sair para caminhar pelo Malecão, buscando inspiração para um próximo vídeo no YouTube sobre curiosidades urbanas. As luzes piscantes das barracas e as risadas despreocupadas dos transeuntes davam uma aparência de normalidade, mas algo no ambiente me parecia inquietante. Em cada esquina, os vendedores ofereciam todo tipo de mercadorias, desde artesanato e petiscos até lembranças e amuletos. No entanto, havia um estande em particular, localizado em uma interseção escura, que chamava a atenção pela quantidade incomum de pessoas que se reuniam ao redor. Ao me aproximar, pude ver um homem de olhar penetrante, com um sorriso enigmático e uma pele curtida pelo sol, que atendia seus clientes com uma precisão quase sobrenatural. Seus olhos, fixos nos meus, pareciam conter séculos de segredos e desesperança. O ambiente tornou-se tenso, e por um momento, o burburinho do mercado se desvanecia. Senti-me observado, como se uma força invisível me empurrasse a me aproximar mais. "Busca algo especial?", perguntou ele em voz baixa, com um tom que misturava simpatia e advertência. Respondi que apenas queria ver seus produtos, embora algo em sua voz me dissesse que essa não era a única razão da minha presença. Enquanto inspecionava sua mercadoria, na última Percebi noite que os produtos não eram comuns, ao vivo, nem no meu mesmo canal. para o variado Enquanto mercado local. A temperatura caiu, Havia amuletos talhados em madeiras que pareciam conter símbolos arcanos, a figura de Mariana, fotografias com em os olhos preto e branco de desorbitados pessoas e a boca desconhecidas, e como se objetos estivessem que de alguma gritando em forma silêncio. evocavam Um golpe tragédias seco passadas. ecoou na porta, e o a som de atmosfera lamentos tornou-se encheu a densa. casa. A E um transmissão calafrio percorreu terminou a minha abruptamente, espinha. e eu Com fugi o da tempo, mansão, a noite se deixando tornava para ainda trás mais um passado estranho. que não queria Decidi descansar. continuar meu caminho, mas o eco das palavras do vendedor ressoava em minha mente. Enquanto gravava imagens para o meu vídeo, notei que outros estandes começavam a se comportar de maneira inusitada. Os vendedores, ao invés de promover seus produtos, pareciam murmurar entre si, e seus olhos brilhavam com uma luz estranha quando se encontravam. Não era uma casualidade, pensei. Tudo se sincroniza de forma tão perfeita. Algo sinistro está em marcha. À medida que avançava por ruas pouco movimentadas, a presença dos vendedores ambulantes se intensificava. Não se tratava apenas de pessoas oferecendo seus produtos. Era como se formassem parte de um ritual coletivo. Em uma esquina escura, observei um grupo de vendedores reunidos em torno de uma fogueira improvisada. Seus rostos eram iluminados pela luz do fogo, e suas vozes entoavam cânticos em um dialeto que não conseguia reconhecer, misturado com palavras em espanhol. O som era hipnótico e perturbador ao mesmo tempo, e senti-me compelido a gravar aquela cena. Decidi me aproximar, mas antes que eu pudesse fazê-lo, uma mão áspera tocou meu ombro. Ao me virar, encontrei-me cara a cara com a figura do homem do primeiro estande. Seu rosto estava magro e seus olhos, antes cheios de uma vida misteriosa, agora pareciam vazios, como se tivesse presenciado horrores inimagináveis. Com uma voz quase imperceptível, ele me disse: "Você não deveria estar gravando. Há coisas que é melhor não mostrar ao mundo." Quis replicar, mas minhas palavras se afogaram na garganta. Ele me indicou que o seguisse, guiando-me por becos que pareciam se desvanecer na penumbra da noite. Enquanto caminhávamos, o murmúrio da cidade se transformava em um silêncio inquietante. Cada passo que dava me mergulhava mais em um labirinto de sombras e sussurros. Não sabia se estava sonhando ou se a realidade havia se torcido em um pesadelo. Chegamos a uma antiga casona oculta entre os becos e cercada por vegetação densa. A estrutura, abandonada há décadas, parecia ter vida própria. Suas janelas quebradas e cobertas de poeira refletiam os ecos de uma época esquecida. O homem me instou a entrar, e sem compreender bem suas intenções, cruzei o limiar. Dentro, a casa estava impregnada de um aroma de umidade e abandono.
As paredes mostravam cicatrizes do tempo, e os móveis empoeirados e desgastados contavam histórias de vidas passadas. O vendedor me conduziu a uma sala principal, onde, no centro, havia um enorme espelho com uma moldura ornamentada. Seus bordes talhados com figuras pareciam se mover ao ritmo da luz, me prendendo imediatamente. Enquanto me aproximava, percebi que meu reflexo se distorcia de maneira inquietante. Meus olhos pareciam ocultar um temor indescritível. Foi então que começou o inexplicável. Os sussurros se intensificaram e o ambiente se encheu de uma vibração quase palpável. O espelho parecia abrir-se, e em sua superfície se refletiram cenas que desafiavam a lógica. Vi imagens de vendedores ambulantes de épocas passadas, rostos contorcidos pela dor e pela desesperação, e cenas de rituais macabros em que se ofereciam almas a forças desconhecidas. Cada imagem estava carregada de um terror ancestral que me gelou o sangue. Sentia como se o espelho não apenas mostrasse o passado, mas o convocasse ao presente, fazendo com que a realidade se misturasse a uma dimensão obscura. Nesse preciso instante, o vendedor se afastou, deixando que eu ficasse sozinho diante daquele portal de pesadelo. Tentei retroceder, mas a casa parecia ter mudado sua configuração, transformando-se em um labirinto sem saída. A sensação de ser observado tornou-se avassaladora, e pude perceber sombras se movendo nos cantos da minha visão periférica. Cada rangido do piso e cada eco nos corredores pareciam anunciar a iminente chegada de algo indescritível. Enquanto buscava desesperadamente uma saída, encontrei outros vendedores, como se fossem fantasmas da história vagando pela casa. Seus rostos estavam marcados pela melancolia e pelo sofrimento, e seus olhos refletiam um destino trágico. Uma mulher de olhar perdido me alcançou com o olhar e, sem dizer uma palavra, estendeu uma mão trêmula. Eu a aceitei, e nesse instante, senti uma conexão profunda, como se suas memórias se misturassem com as minhas. Foi um instante de revelação. Aqueles vendedores não eram simples comerciantes, eram guardiães de segredos sombrios, aprisionados em um ciclo eterno de dor e condenação. Nunca imaginei que uma viagem de prazer se transformaria na experiência mais aterrorizante da minha existência. Sempre fui apaixonado por viagens e por capturar histórias para o meu canal no YouTube. Mas o que vivi naquele Airbnb, em um remoto povoado do México, desafia toda a lógica e deixou cicatrizes imborráveis na minha memória. Decidi reservar uma antiga mansão nos arredores de Zacatlán, um lugar conhecido por seu clima fresco e suas lendas que se entrelaçam com a história. O que deveria ser um retiro tranquilo se transformou em um cenário macabro, onde a fronteira entre o passado e o presente se desfaz de forma perturbadora. Cheguei em uma tarde cinzenta, com o céu nublado e uma chuva fina começando a cair. O caminho de terra, ladeado por antigos pomares e árvores centenárias, parecia me advertir sobre algo iminente. Ao chegar, fui recebido por Dom Ernesto, o encarregado do lugar, um homem de olhar intenso e voz pausada. Ele me entregou as chaves da casa e, sem rodeios, comentou: "Esta mansão guarda segredos que às vezes se tornam demasiado presentes para os vivos." Suas palavras, ditas com uma sinceridade inquietante, ecoaram na minha mente enquanto eu entrava na propriedade. A casa, construída em estilo colonial, conservava suas paredes de adobe, tetos altos e portas de madeira entalhada, que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Cada canto estava adornado com móveis antigos, retratos desbotados e objetos de épocas passadas, tudo impregnado de um ar melancólico. Instalei meu equipamento no grande salão, cuja janela oferecia uma vista para um jardim descuidado, onde a névoa matinal deslizava de forma espectral. Com a intenção de apresentar o lugar aos meus seguidores, comecei a gravar um vídeo, narrando a história do local e as lendas regionais. Enquanto falava, notei que, no reflexo do grande espelho ao fundo, uma silhueta de uma mulher de rosto pálido aparecia brevemente, como se quisesse me advertir sobre algo. Ao me virar, não havia ninguém, mas a sensação de estar sendo observado se intensificou. Naquela mesma noite, após um jantar leve na ampla cozinha com azulejos desgastados,
Me retirei para o meu quarto. O som da chuva batendo nas janelas deveria ter me acalmado, mas o ambiente estava carregado de uma tensão inexplicável. Foi às 2h13 da manhã que acordei de um sonho agitado ao ouvir batidas suaves vindas do corredor. Com uma lanterna na mão, saí do quarto e percorri o extenso corredor, cujas paredes pareciam se estender em um labirinto interminável. Lá, na penumbra, pude distinguir a figura de uma mulher vestida com um vestido branco antigo, cujos olhos brilhavam com um fulgor triste e vazio. A figura se moveu lentamente até o final do corredor e, antes que eu pudesse me aproximar, desapareceu nas sombras. Meu coração batia descontroladamente e minha respiração ficou entrecortada. Senti que cada passo que dava ressoava com o eco de um passado atormentado. Ao amanhecer, com a pele arrepiada e a mente cheia de dúvidas, decidi sair para o povoado em busca de pistas sobre a história da mansão. Caminhei pelas ruas de paralelepípedos e encontrei uma pequena livraria administrada por Dona Pilar, uma anciana de voz suave e olhar profundo. Sentada em uma cadeira de balanço, ela me ofereceu uma xícara de chá e me contou, em voz baixa, que a mansão havia sido o lar de uma família importante. A filha mais nova, Mariana, havia desaparecido sem deixar rastro em uma noite de tempestade. Desde então, diziam que seu espírito vagava pelos corredores em um lamento eterno. De volta à mansão, com a mente inundada de perguntas, comecei a explorar cada canto da casa. Em uma das salas encontrei uma escrivaninha cheia de documentos antigos e fotografias. Entre eles, uma imagem capturou minha atenção. Uma menina de olhar triste, identificada como Mariana, vestida com um vestido que parecia imaculado, apesar do tempo. Em uma carta manuscrita, descobri que naquela noite fatídica, a jovem havia saído para procurar sua mãe durante a tempestade e nunca mais voltara. A partir daí, os fenômenos se intensificaram. Portas que eu havia fechado cuidadosamente apareciam entreabertas, e objetos pessoais que eu havia deixado em um lugar eram encontrados em outro. Uma tarde, ao voltar de gravar um segmento no jardim, notei que minha câmera principal havia sido movida do tripé, como se algo a tivesse empurrado. As gravações mostravam flashes de sombras se movendo de forma errática pelo corredor, passos que ecoavam na quietude da noite e um lamento ininteligível que parecia vir de algum canto oculto da casa. A atmosfera na mansão se tornou cada vez mais opressiva e minha intuição me dizia que o espírito de Mariana não descansava. Algo nela clamava por ser ouvido. Na penúltima noite da minha estadia, decidi fazer uma transmissão ao vivo no meu canal, na esperança de capturar algo que pusesse fim às minhas dúvidas. Enquanto narrava os eventos, a temperatura caiu abruptamente e as velas que iluminavam a sala começaram a piscar. Foi então que a câmera capturou um movimento incomum ao fundo. A silhueta de uma figura infantil se deslocando lentamente pelo umbral da sala. O som ambiente captado pelo microfone registrou um murmúrio que parecia repetir o nome Mariana, em um tom lastimeiro e distante. O pânico tomou conta de mim, e sem conseguir controlar minhas mãos trêmulas, continuei gravando, incapaz de desviar o olhar. Nos dias seguintes, os fenômenos se tornaram mais intensos. Em várias ocasiões, encontrei portas entreabertas em quartos que eu havia trancado, e objetos pessoais apareciam em lugares diferentes sem explicação. Uma tarde, ao voltar de gravar no jardim, vi que minha câmera havia sido movida do tripé, como se algo a tivesse empurrado. As gravações mostravam flashes de sombras se movendo de forma errática pelo corredor, passos que ecoavam na quietude da noite e um lamento ininteligível que parecia vir de algum canto oculto da casa. Na última noite, decidi fazer uma transmissão ao vivo, na esperança de capturar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Enquanto falava, a temperatura caiu bruscamente e as luzes começaram a piscar. De repente, a câmera capturou a figura de Mariana, com os olhos desorbitados e a boca entreaberta, como se estivesse gritando em silêncio. A imagem era nítida. Seu vestido branco estava manchado de terra e lágrimas, e uma de suas mãos estava estendida, como se estivesse implorando por ajuda.
Um golpe seco ecoou na porta principal, e o murmúrio se transformou em um coro de lamentos e sussurros que inundaram a transmissão. A tensão atingiu o clímax quando, em um instante que pareceu eterno, a energia foi cortada e a imagem mergulhou na escuridão. Na confusão, minha respiração ficou acelerada e o terror tomou conta de cada fibra do meu ser. A transmissão terminou abruptamente, deixando milhares de espectadores em estado de choque. Ao amanhecer, empacotei minhas coisas e deixei a mansão em uma corrida frenética pelas ruas de paralelepípedos de Zacatlán. Enquanto corria, o eco dos lamentos e a imagem daquela menina persistiam em minha mente. Cada passo que dava parecia carregar o peso de um passado que não queria descansar. Tudo começou quando, cansado do estresse do trabalho, decidi reservar uma casa em um pequeno povoado no sul do México. A propriedade, uma antiga mansão colonial, era conhecida por sua história e mistérios. O que eu esperava ser um retiro tranquilo se transformou em um pesadelo. Cheguei em uma tarde chuvosa, com o céu cinzento e uma névoa densa cobrindo o povoado. A casa, construída em estilo colonial, tinha paredes de adobe e tetos altos, com móveis antigos e retratos desbotados que pareciam observar cada movimento. O encarregado, Dom Ernesto, me entregou as chaves e me advertiu. Esta casa guarda segredos que às vezes se tornam demasiado presentes para os vivos. Na primeira noite tudo parecia calmo, mas, por volta das 2 da manhã, fui acordado por batidas suaves no corredor. Ao investigar, vi a silhueta de uma mulher vestida com um vestido branco antigo, que desapareceu antes que eu pudesse me aproximar. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. No dia seguinte, decidi explorar o povoado em busca de respostas. Em uma pequena livraria, conheci Dona Pilar, uma anciana que me contou a história da casa. Segundo ela, a mansão havia pertencido a uma família importante, cuja filha mais nova, Mariana, desaparecera em uma noite de tempestade. Desde então, diziam que seu espírito vagava pelos corredores. De volta à casa, os fenômenos se intensificaram. Portas que eu havia fechado apareciam abertas e objetos se moviam sozinhos. Em uma das salas, encontrei uma escrivaninha com documentos antigos e uma fotografia de Mariana, cujo olhar triste parecia me seguir. Uma carta manuscrita contava como ela havia saído para procurar sua mãe durante a tempestade e nunca mais voltara. Nunca imaginei que uma escapada para relaxar se tornaria a experiência mais aterradora da minha vida. Sempre fui apaixonado por viajar e por isso, quando encontrei um anúncio de Airbnb em um pequeno povoado no sul do México, no estado de Chiapas, não hesitei em reservar. Decidi desconectar-me da rotina e mergulhar na tranquilidade da natureza, sem saber que aquele refúgio escondido entre a selva e antigas haciendas guardava segredos que nunca imaginei. Cheguei à cabana em uma tarde nublada, quando o sol começava a se pôr e o céu se tingia de tons avermelhados. O caminho era estreito e empoeirado, ladeado por árvores altas e espessas vegetações que pareciam vigiar cada passo. Ao chegar, fui recebido por Dom Ernesto, o responsável pelo lugar, um homem mais velho de olhar profundo e semblante inexpressivo. Com voz pausada, ele me indicou as normas da casa e me entregou as chaves. A primeira noite transcorreu sem maiores incidentes. Ouvi o canto distante de algum animal na selva, o murmurinho do vento ao tocar as folhas e o ocasional ranger da madeira na velha casa. No entanto, às 2 da madrugada, fui despertado por um golpe seco na porta do corredor. Meu coração acelerou e, com a lanterna em mãos, fiz coragem para sair e investigar. Ao abrir a porta, notei que não havia ninguém, mas o eco do golpe persistia, como se alguém ou algo tivesse se desvanecido na escuridão. Essa sensação me fez pensar que talvez fosse um jogo do vento ou uma rama que havia caído, mas uma inquietude se instalou em mim. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café requentado, percebi que o ambiente havia mudado. A luz era tênue, e os móveis, antes em ordem, pareciam ter se deslocado sutilmente de seus lugares. Olhei pela janela e vi, entre a névoa, a silhueta de uma figura feminina que se movia lentamente em direção à entrada. Observei até que, após alguns instantes,
A figura se dissolveu na penumbra. Minha mente tentou racionalizar o que havia acontecido, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Decidi passear pelo pequeno povoado em busca de respostas. Caminhei por ruas de paralelepípedos e em uma loja de antiguidades conheci Dona Margarita, uma mulher idosa que parecia conhecer cada canto e segredo do lugar. Com voz trêmula, ela me contou que a cabana havia pertencido a uma família de fazendeiros que, segundo a lenda, sofreu uma tragédia inexplicável décadas atrás. Ela relatou como a filha mais nova, Ana Lucia, desapareceu sem deixar rastros em uma noite de tempestade e, desde então, alguns visitantes afirmavam ver sua figura vagando pela casa. Embora minhas primeiras impressões fossem de ceticismo, a forma como Dona Margarita descrevia os eventos me gelou o sangue. Ao retornar à cabana, comecei a notar mais sinais de que algo não estava bem. Durante o entardecer, enquanto revisava comentários na internet sobre o lugar, vi depoimentos de antigos hóspedes que relatavam ruídos inexplicáveis, aparições fugazes e a constante sensação de estarem sendo vigiados. O ambiente se tornava opressivo e, em cada canto, percebia um sussurro quase imperceptível, como se as paredes quisessem contar uma história esquecida. Naquela noite, dormi com a janela entreaberta, mas logo percebi um aroma de flores murchas misturado a um leve perfume que me parecia vagamente familiar, como de um ramo de flores de laranjeira de antigamente. Aproximadamente às 3 da madrugada, fui despertado por um som de passos arrastados no corredor. A lanterna trêmula iluminou vagamente o corredor e, em um extremo, distingui a figura de uma mulher vestida com um antigo vestido, cujos olhos pareciam implorar silenciosamente. Meu corpo congelou de medo, mas a figura se desvaneceu tão rapidamente quanto apareceu. Com o coração acelerado, decidi sair para o exterior e clarear a mente. O ar fresco da noite me ajudou a me acalmar, mas, ao olhar para trás, vi uma luz piscante vinda do interior da casa, como se alguém tivesse acendido uma vela em sinal de socorro. No dia seguinte, armado de coragem, decidi explorar a parte de trás da propriedade. Descobri uma velha casona oculta por um muro de trepadeiras que parecia ser o núcleo original da propriedade. A estrutura, deteriorada pelo tempo, estava coberta de grafites e mensagens enigmáticas escritas em um espanhol antigo. Entre elas, uma frase em particular chamou minha atenção. A dor dos esquecidos grita em silêncio. Essa inscrição me causou um calafrio e, ao mesmo tempo, uma crescente necessidade de saber mais sobre a história que havia marcado aquele lugar. Voltei à cabana e, em busca de pistas, aventurei-me no porão. Um espaço escuro e empoeirado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. A única luz vinha da minha lanterna, que iluminava paredes cobertas de recortes de jornais e fotografias amareladas. Em um dos cantos, encontrei um álbum de família que mostrava uma jovem de semblante triste, identificada como Ana Lucia. Em outra folha, uma carta manuscrita relatava episódios de terror vividos pela família, mencionando ruídos à noite e a sensação de presenças invisíveis. A cada palavra que lia, meu medo se transformava em uma mistura de fascinação e desespero. Como poderia algo tão doloroso e sombrio ter ficado enterrado naquele lugar? Naquela noite, os eventos se intensificaram. O silêncio da casa foi rompido por um coro de sussurros que pareciam emanar das próprias paredes. Os móveis se moviam levemente, como se uma força invisível estivesse reorganizando o espaço ao seu bel prazer. Em meu quarto, senti que a porta se abria lentamente, sem que ninguém a empurrasse, deixando entrever uma sombra que se deslizava pelo umbral. Minha única reação foi fechar os olhos, desejando que tudo não passasse de um pesadelo do qual logo despertaria, mas o terror era muito real. No espelho da penteadeira, vi refletida a imagem de uma menina com o rosto pálido e olhos esbugalhados, que permaneceu fixada em mim, antes de desaparecer em um piscar de olhos. Durante a madrugada, o som de uma risada baixa e melancólica encheu a casa, ressoando em cada canto. Decidi que não podia suportar mais aquela atmosfera e, tremendo, busquei uma saída. Enquanto descia as escadas, uma corrente de ar gelada me fez recuar e, por um instante, pensei ouvir o lamento de uma mulher. No vestíbulo,
encontrei um retrato familiar emoldurado em madeira desgastada que mostrava a família original da casa. A figura central era Ana Lucia, cuja mirada parecia atravessar-me, suplicando para ser ouvida. A imagem despertou em mim uma mistura de compaixão e terror, e compreendi que, de alguma forma, ela estava ligada a todos os eventos que vivenciei. O clímax da minha estadia chegou na última noite. A atmosfera estava carregada de uma tensão insuportável, como se a casa estivesse prestes a explodir em um grito coletivo. Por volta da meia-noite, enquanto tentava dormir, a cabana se encheu de um estrondo inumano. Golpes, sussurros e o inconfundível som de passos apressados. Em meio ao caos, a figura de Ana Lucia apareceu mais uma vez, desta vez de frente. Com lágrimas escorrendo pelo seu rosto pálido, sussurrou: "Ajude-me", antes de se desvanecer na escuridão. O impacto foi tão forte que mal consegui reagir. Minha mente mergulhou em uma confusão de medo e tristeza. No entanto, no calor do terror, algo dentro de mim me impulsionou a agir. Recordei cada detalhe, cada sussurro e cada imagem, e reuni coragem para percorrer novamente o porão em busca de respostas. Entre os escombros e documentos esquecidos, encontrei um diário antigo escrito pela matriarca da família, que relatava uma série de injustiças e sofrimentos que levaram à trágica desaparição de Ana Lucia. A leitura do diário era um turbilhão de emoções e fatos perturbadores que me fizeram compreender que a tragédia daquela família ainda estava viva na casa, clamando para ser libertada do tormento que aprendia ao mundo. Naquela madrugada, um turbilhão de ruídos, sombras e sensações quase irreais tomou conta do ambiente. A casa inteira parecia pulsar com uma vida própria. E eu, aprisionado em seu interior, fui forçado a encarar uma realidade na qual a dor do passado se manifestava de formas inimagináveis. A cada rangido, a cada eco, a presença da tragédia tornava-se mais palpável. As paredes pareciam contar histórias de lamentos e perdas, e o ar se enchia de um frio que penetrava até os ossos. Não houve um momento de calma ou respiro durante aquelas horas intermináveis. O terror tornou-se tão denso que, em um instante, a sensação de ser parte de algo muito maior e mais sombrio se impôs. A cabana, com seus segredos e suas sombras, parecia exigir justiça pelas almas que haviam sido esquecidas. Enquanto eu, imóvel e apavorado, observava como a noite ganhava vida ao meu redor, compreendi que havia chegado o momento de abandonar aquele lugar amaldiçoado. Com a aurora mal surgindo, recolhi minhas poucas pertenças e saí correndo, deixando para trás a cabana e o eco das vozes que ainda pareciam gritar nos cantos escuros. Aquela experiência, tão real e aterradora, ficou gravada em minha memória de forma indelével. Um lembrete constante de que existem lugares onde o passado e a dor nunca descansam. Nunca imaginei que uma simples reserva em um Airbnb no México se transformaria na experiência mais aterradora da minha vida. Tudo começou quando, cansado do estresse incessante do trabalho, decidi reservar uma casa no pequeno povoado de Esteban, no estado de Guanajuato. A publicação prometia tranquilidade e um ambiente rústico cheio de história, algo que naquele momento me parecia a receita perfeita para desconectar. No entanto, o que encontrei superou qualquer expectativa ou pesadelo. Desde que coloquei um pé na propriedade, uma sensação de inquietação se apoderou de mim. A casa, um antigo casarão colonial com paredes descascadas e telhas de barro, parecia congelada no tempo. Nos primeiros minutos, enquanto percorria o vestíbulo com seu piso de ladrilho gasto e amplas janelas que deixavam entrar uma luz quase espectral, já notei detalhes estranhos. Retratos de ancestrais emoldurados em madeira escura, cujos olhos pareciam seguir cada um dos meus movimentos, e um aroma de incenso e ervas secas que impregnava o ambiente. A anfitriã, Dona Elvira, era uma mulher de meia-idade, de presença reservada e voz pausada, que me explicou que a casa havia sido herdada de geração em geração e que, segundo a tradição local, havia sido cenário de acontecimentos inexplicáveis. Aqui se respira a história e às vezes também a dor do passado, comentou em um tom que oscilava entre a solenidade e a resignação. Eu, entre ceticismo e nervosismo, apenas assenti, disposto a viver umas férias relaxantes.
Os primeiros dias transcorrem sem maiores incidentes. Saí para conhecer o povoado, degustei petiscos em pequenos restaurantes e deixei-me envolver pela calorosidade das pessoas. Contudo, ao cair da noite, a atmosfera da casa mudava drasticamente. A calma do crepúsculo dava lugar a um silêncio denso, interrompido apenas pelo leve sussurro do vento e o incessante ranger da madeira envelhecida. Uma madrugada, despertei sobressaltado por um murmurinho quase imperceptível, como se vozes distantes tentassem se comunicar através das paredes. Armei-me de coragem e, com a lanterna em mãos, percorri cada canto da casa, mas não encontrei ninguém. Uma noite em particular, enquanto preparava uma transmissão ao vivo para meu canal de YouTube, notei algo perturbador ao fundo da imagem. Uma sombra se movia lentamente pelo corredor. A princípio, pensei que fosse um erro no equipamento ou um efeito da iluminação, mas a consistência do evento me obrigou a admitir que algo estranho estava acontecendo. Durante a transmissão, a imagem tornou-se errática e ouvi murmúrios de vozes em um idioma que não pude identificar. O vídeo se tornou viral no dia seguinte e os comentários não paravam de chegar, sugerindo teorias sobre espíritos e lendas locais. Na manhã seguinte, com o corpo ainda tremendo de adrenalina, decidi explorar a história da casa. Na pequena biblioteca de um dos salões, descobri um velho diário pertencente a um ancestral, Dom Manuel, um homem de caráter atormentado que vivera naquela mesma casa mais de um século atrás. Em suas páginas, ele relatava episódios de tragédias familiares, desaparecimentos inexplicáveis e rituais obscuros que eram realizados em segredo dentro da casa. Segundo o diário, Dom Manuel tentara se comunicar com espíritos na esperança de trazer prosperidade, mas acabou invocando presenças que o amaldiçoaram a ele e seus descendentes. A cada página que lia, sentia uma presença invisível tornando-se mais palpável ao meu redor. Naquela noite, enquanto revisava o que havia acontecido e organizava minhas ideias para futuros vídeos, ouvi passos firmes percorrendo o corredor. O som era rítmico, quase mecânico, e vinha do andar de baixo. Decidi descer para investigar, esperando encontrar alguém que pudesse explicar os ruídos. Ao chegar ao corredor, a lanterna trêmula iluminou uma figura encurvada no final, vestida com roupas antigas e com o rosto coberto por uma sombra impenetrável. Mal pude distinguir seus traços antes que a figura se desvanecesse na penumbra, deixando-me com um frio intenso percorrendo a espinha. Com o passar dos dias, os fenômenos se intensificaram. Durante uma noite de tempestade, enquanto a chuva batia forte na janela, encontrei marcas molhadas no chão da cozinha. Pareciam recentes, e a direção das marcas indicava que alguém havia percorrido a casa durante a noite. Tentei contatar Dona Elvira, mas sua resposta foi fria e evasiva. Sempre há coisas que não se podem explicar. Melhor não indagar muito. Essa resposta apenas alimentou minha determinação de descobrir a verdade por trás dos eventos. Decidi documentar cada detalhe e coloquei várias câmeras em pontos estratégicos da casa. A ideia era ter evidências visuais e auditivas que pudessem contar a história do que estava vivendo. As gravações mostravam eventos que desafiavam toda lógica. Portas se fechando abruptamente sem causa aparente. Sombras deslizando pelas paredes e, em uma das tomadas, a imagem de uma menina que aparecia brevemente no corredor antes de desaparecer sem deixar vestígios. A menina de rosto inexpressivo e olhar triste tornou-se o enigma central da casa. Durante minhas investigações, alguns vizinhos mencionaram que, no passado, houve uma menina que morreu em circunstâncias misteriosas, mas ninguém parecia conhecer todos os detalhes. Uma noite, decidi seguir o rastro da menina. Vi-a de novo, desta vez se aproximando lentamente pelo corredor em direção a uma porta que sempre havia permanecido fechada. Com o coração acelerado, seguia até chegar a uma pequena sala na parte de trás da casa. A porta estava entreaberta e dentro, o ambiente era ainda mais opressivo. A sala estava cheia de objetos antigos, brinquedos desgastados, retratos emoldurados e uma cadeira de balanço que se movia sozinha, impulsionada por uma força invisível. Ali, em um canto, encontrei um baú com gravações estranhas. Ao abri-lo,
Descobri cartas e fotografias que contavam a história de uma família destruída por tragédias e segredos obscuros. Entre os papéis, havia uma fotografia da menina, datada de mais de 50 anos, com uma nota no verso que dizia: "Aqui descansa minha inocência." O descobrimento me deixou sem palavras. Naquela noite, enquanto gravava minhas impressões em vídeo, a atmosfera tornou-se quase irrespirável. As câmeras continuavam a capturar movimentos ao fundo do quarto e ouviam-se murmúrios que pareciam recitar rezas antigas. O terror me invadiu quando, de repente, a porta se fechou abruptamente, mergulhando-me na escuridão absoluta. A única luz vinha da tela da minha câmera, onde pude distinguir, com horror, a silhueta de uma figura alta e escura se aproximando lentamente. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. A figura parou bem na minha frente e, por um instante, pude ver olhos brilhantes que pareciam conter séculos de sofrimento. A tensão foi insuportável. Com um esforço sobre-humano, consegui forçar a porta e sair correndo pelo corredor, sem olhar para trás. Minha mente debatia-se entre a necessidade de fugir e o impulso incontrolável de capturar cada detalhe para compartilhar em meu canal. Naquela mesma noite, após revisar as gravações, confirmei que não fora um truque da câmera. A presença era real e seu olhar gelado falava de um passado trágico e doloroso. Ao amanhecer, o ambiente havia retornado a uma calma quase enganosa. Mas eu sabia que algo havia mudado para sempre. Decidi que era hora de partir, de deixar para trás aquele lugar impregnado de sofrimento e mistério. Empaquei minhas coisas sem me atrever a olhar para Dona Elvira, que me observava em silêncio, com uma mistura de compaixão e resignação. Ao sair, o casarão parecia se despedir de mim, sussurrando um adeus carregado de segredos inconfessáveis. Enquanto dirigia pelo caminho empoeirado que me afastava do povoado, minha mente se encheu de perguntas sem resposta. O Airbnb que havia escolhido para desconectar transformou-se em um cenário de pesadelo, onde a história, a dor e o inexplicável se entrelaçavam em uma dança macabra. A experiência ficou gravada em cada um dos meus vídeos, e embora muitos duvidassem de sua veracidade, para mim não houve volta. Aquela noite em San Esteban me marcou para a vida, e sei que existem cantos neste mundo onde a fronteira entre o real e o sobrenatural se dissolve a ponto de não se poder distinguir um do outro.